Nesse vídeo eu vou mostrar absolutamente tudo sobre o novo ChatGPT para você, porém de maneira descomplicada, simples, harmônica. Então pega seu café que a gente vai falar sobre absolutamente tudo e como dá para você utilizar as novidades do ChatGPT, se realmente são úteis e não. E já te adianto, são úteis e muito úteis. Foi uma baita atualização, uma das melhores que eu diria que até agora a OpenAI mandou. A OpenAI mandou muito bem. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Bagatin, trabalho com tecnologia há mais de 10 anos, já tive consultoria de SAP no mercado, tenho experiência como arquiteto em projetos globais, utilizo e utilizei tecnologia na prática nas maiores empresas, eu diria globalmente, e conheço um pouco de tecnologia, por isso que eu estou vindo aqui. Falar technicase no beat não é comigo, eu gosto de utilização prática e tirar extração de resultados reais e de maneira facilitada. Então, desde o básico até o expert, fica comigo que você vai gostar com certeza. Vamos aqui para a tela, logo no aplicativo, sem mais delongas. Vamos junto aqui, tomando uma xícara de café, que isso aqui vai ser muito divertido. Então, primeira coisa que você tem que fazer, vá no Google, digite Download ChatGPT, entre no primeiro link que vai abrir esse cara e baixe se você é usuário do Windows ou de macOS. Ponto. É assim. Com o aplicativo instalado e já aberto, vamos fazer um tour começando aqui pelo menu lateral esquerdo. Primeira coisa, aqui você tem como selecionar para alternar entre o ChatGPT e o Codex. Rodrigo, o que é isso? Já vou explicar para você. No começo é ChatGPT, Codex e o tal do Work. Tá, Rodrigo? Mas cadê o Work? O Work está dentro do ChatGPT, certo? Então, Codex, você tem o Codex. Se você selecionar ChatGPT, você alterna para essa possibilidade aqui do ChatGPT. E o Work está aqui, nessa aba Work. A partir do momento que você selecionar ela, novas ferramentas, possibilidades, features são habilitadas para que você possa utilizar. Rodrigo, já é muita coisa. Não é, é tudo muito simples e eu já te adianto um pequeno spoiler. Cara, muita coisa se você pedir pro ChatGPT, ele já vai fazendo. E o Work também. Existem sobreposições. Tem coisa que o Codex faz, que o Work faz, que o ChatGPT faz. Então, quando que eu vou escolher cada um? Tá começando a ficar cada vez mais complicado? Não, não, não. Nesse vídeo eu vou te explicar tudo, vou descomplicar tudo. Por mais complicado que pareça ser, não é. Vamos começar pelo chat. Simples assim. Aqui você tem o seu ChatGPT. Ponto. Tudo que você tem aqui, você tem no seu aplicativo. Veja que as telas, inclusive, são muito semelhantes, tá bom? Qual a diferença prática? Aqui tem um modo de conversação avançado. Aqui no aplicativo, não. Rodrigo, o que é esse microfone? Isso aqui é para ditar. Não é um modo conversacional avançado que tem no seu aplicativo do celular. Aqui não é assim que funciona. Se você quer usar, venha para o web. Voltando aqui, o que é possível de se fazer no chat? Como eu já disse, muito semelhantemente do web. Se você clicar nesse maisinho, você vai conseguir adicionar fotos para ele, visualizar arquivos para ele ler, e etc. Você pode também selecionar um projeto. Eu vou explicar para você do que se trata o projeto. É quando você quer trabalhar sobre um assunto com diversos chats. Então você vai criar vários chats ao longo da sua vida. Por exemplo, eu quero criar um projeto para falar sobre minhas finanças pessoais. Crie um projeto para esse propósito e ali dentro você vai criar diversos chats diariamente, semanalmente, mensalmente dentro desse projeto, porque trata-se de um mesmo ecossistema, de um mesmo assunto. Então, projeto facilita-se isso. Rodrigo, mas o chat não lê todos os chats? Sim, mas assim, criando um projeto, você ajuda ele em relação a ele se encontrar, entende? É a mesma coisa que você. Você sabe tudo que tem no seu quarto, tudo que tem na sua cozinha, tudo que tem na sua sala. Porém, se você misturar tudo em uma casa sem separar, você ainda sabe tudo que está lá. Mas concorda comigo que vai ser um pouco mais difícil de encontrar. Então vamos fazer essa analogia para entender. Você quer segregar um determinado assunto? Crie um projeto que você vai estar ajudando a ferramenta, tá bom? Criar imagem. Aqui já é autoexplicativo. Selecione, descreva e ele cria uma imagem para você como você quiser. Quer criar com cara de cartoon, desenho animado? Peça. Quero com cara de cartoon. Quer ultra realista? Peça ultra realista. Ponto. Busca na web. Aqui ele faz uma busca também autoexplicativo. Clique aqui, peça para ele fazer a busca e assim será feito. Plugins. Plugins são ferramentas agora do ChatGPT. Aqui tem um tópico específico só para falar delas. Então não se preocupe que eu vou abordar com um pouco mais de detalhe ao longo do vídeo. Aqui você seleciona os modelos. Veja, agora novidade, você tem o modelo 5.6. Antes nós não tínhamos, agora temos o 5.6. Sol 5.5, 5.4 e 5.3 no modo chat, ok? E instantâneo
médio e alto. O que é isso, Rodrigo? Inteligência. O quanto que ele vai pensar, o quanto ele vai se esforçar para dar uma resposta. Vamos supor que você precise de uma análise muito crítica. Você coloca alto e o 5.6 som, que é o melhor que está tendo no momento. Era uma tarefa muito tranquila, muito boba, uma análise muito simples. 5.3 instantâneo, mas aí é bem simples mesmo, ok? Fechou aqui, esse é o modo chat e você tem aqui todo o seu histórico de chat ao longo da sua vida, bem como visão web, não muda nada. Aqui acima você consegue, como eu bem disse, alternar para o work. Rodrigo, qual a diferença? Se você faz pergunta agora não responde, é diferente do chat? Não, como eu disse, tem muita tarefa que é sobreposta. Faz no Codex, faz no chat, faz no work. Cada hora você vai ter que utilizar um. É como se fosse 3 profissionais dentro da sua empresa. Se você quer um programador, vá no Codex. Se você quer um auxiliar de escritório que vai te ajudar com documento Word, Excel, etc., vá para o work. Se você quer simplesmente trocar ideia com um especialista, vá para o chat. Simples assim. Vou tratar mais disso no detalhe ao longo desse vídeo. Perfeito. Aqui o que dá para fazer a mais? Bastante coisa. A diferença maior aqui é empírica em relação à capacidade. Aqui, como eu disse, vá para o work quando você quiser trabalhar com tarefas de escritório, como documentação, como Excel, preparar uma página web mais simples, se for o caso. Aqui é o work. O Codex é um programador. O chat é conversa. Você não vai pedir para o chat executar nenhuma tarefa. Para executar tarefas, ou é o work ou é o Codex. Então, decore dessa maneira. Quero bater papo? Chat. Quero pedir tarefas? Ou work ou o Codex. O Codex é programador, o work é o seu assistente de escritório. Aqui você consegue selecionar projeto, claro, e os plugins também, que eu já expliquei projeto do que se trata. Plugin eu vou falar mais adiante. Em relação aos modelos, veja que agora você tem uma diferença. Aqui não mostram os modelos 5.4 e 5.3. Ele destrincha mais o 5.6, que é o Sol, Terra, Lua. Nossa, mais modelos, Rodrigo? Sim. Eu vou te explicar de maneira simples e eu particularmente diria para você decorar só o 5.6 e o 5.5, sendo que o 5.6 você tem Sol, Terra, Lua. Vou explicar ao longo do vídeo quais as diferenças entre eles e para que serve, ok? Esforço é a mesma coisa que a inteligência do chat. Se é alta, se é média ou se é baixa. Aqui tá claro que o Ultra consome muito mais token, muito mais da sua conta. Então pode ser que te bloqueie se você só usar o Ultra. Cuidado! E também é para tarefas muito complexas. Velocidade, quanto mais rápido, mais gasta. Então atenção com isso. Muda a capacidade da inteligência? Não. Padrão e rápido não muda nada em relação à capacidade da tarefa executada ou da resposta que está sendo dada. E sim, simplesmente na eficiência de você ter a resposta antes. Por isso custa mais caro. O work terminou aqui, ok? E aqui você tem a escolha de onde que você quer rodar esse chat, se no seu computador ou se na nuvem. Veja a observação aqui para o meu computador. Aqui ele vai rodar no seu próprio computador, ler e editar coisas do seu projeto no seu computador. Aqui quer dizer que ele está editando arquivos e trabalhando no seu projeto da nuvem. Atenção em relação a isso. Rodrigo, o que muda? O que muda é que se você não quiser trabalhar localmente. Você tem 3 computadores, por exemplo, não quero ter nada em nenhum computador, quero ter tudo na nuvem, então selecione sempre na nuvem. Simples assim, tá bom? Eu deixo localmente porque eu não me importo, eu prefiro. Fechou aqui o work em relação ao nosso tour. Se a gente for agora para o Codex, vamos lá, Codex. Nossa, o problema é esse, né? Muda pouco. E aqui está, muda pouco. Da mesma forma você tem projeto, você tem como colocar arquivos e pastas, projetos, definir meta para ele trabalhar até ele terminar e modo planejamento. Isso daqui, lembre-se, o Codex é quando você está falando com o seu programador. Ele programa para você. Então você vem no Codex quando você quer que ele construa um sistema para você e assim por diante. Então aqui é para programação mais avançada, ok? Rodrigo, se você pedir para o chat vai te dar o código. Ele dificilmente vai construir alguma coisa para você. Como eu já disse, construir é com o Codex ou com o Work. Modelos. Aqui os modelos são iguais ao do Work, esforço e velocidade. Mesma coisa. Aqui modo de digitar também. Qual a diferença? Veja aqui esse painel na lateral direita. Agora aqui tem algumas diferenças. Vamos fechar essa guia. Aqui é como se fosse um navegador que você tem, certo? Então vamos lá. Você tem a opção de navegador web. Por que tem um navegador web aqui, Rodrigo? Porque se você pedir para ele criar um site, ele cria, entra no navegador, olha trabalhando e já vai se autocorrigindo. E você também consegue, nesse próprio navegador, selecionar um pedaço do site e falar: isso daqui eu quero que você mude do verde para o azul. E ele vai mudar só aquilo. Então ele consegue enxergar exatamente o site para ele poder trabalhar de maneira mais clara. Terminal. O terminal é para rodar
comandos, como vocês bem sabem do que se trata. Se não sabe comando, não tem problema nenhum, não é obrigatório. Não tenha medo, o ChatGPT, se você é um ser humano, você consegue mexer. Finalizou aqui o tour. Se você está no ChatGPT, aqui, e chat selecionado, é como eu disse para você, novo chat, nova conversa. Se você seleciona o Work, nova tarefa. E se você seleciona o Codex, nova tarefa. É melhor para ajudar você a decorar. Chat, conversa. Work e Codex, trabalha. Então, aqui, nova tarefa. Você pede para ele fazer uma tarefa. Pull requests. Não se preocupe com isso nesse momento. Eu tenho outro vídeo que é um curso básico sobre o ChatGPT. Pull request está ligado ao GitHub, controle de versionamento. Assiste o outro vídeo caso você queira entrar um pouco mais no detalhe. Esse aqui é mais para fazer um tour no novo ChatGPT. Se você quiser aprender a utilizar, então vai no outro vídeo que é praticamente um curso completo. Lá você já desbloqueia e perde o medo. Sites é uma nova funcionalidade que agora tem no ChatGPT. Aqui você consegue criar um novo site e sim, ele já fica online. Você consegue dar a URL para os seus amigos acessarem. Rodrigo, URL com o meu próprio nome? Aí muda um pouco, aí trata-se de domínio. A gente chama o URL, o site, de domínio. Se você quer um domínio próprio, com o seu nome, por exemplo, completo ou qualquer nome que seja, você tem que comprar um domínio à parte e aí você configura esse domínio aqui. Rodrigo, não sei configurar, tá ficando difícil. Não, você só tem que comprar o domínio. Comprar o domínio é mais fácil fazer a compra no Mercado Livre. Você compra o domínio. Tá, mas eu não tô entendendo nada disso. Não precisa. Aí você vem aqui e fala pro ChatGPT. Eu tenho esse domínio aqui que eu comprei em tal site, configura ele para mim no meu site. E ele vai fazer, tá bom? Você só tem que ter o login e senha de onde você comprou. Como assim, Rodrigo? Ué, se você faz uma compra na Amazon, você tem o seu login e senha da Amazon. Se você faz no Mercado Livre, você tem o Mercado Livre. Para comprar domínios, você pode comprar pelo GoDaddy, você pode comprar pelo Hostinger, pelo HostGator, pelo Cloudflare e assim por diante. São marketplaces também de domínio de certa forma. Então você pode comprar lá, tem o seu login e senha e pede para ele configurar o site que você criou com o seu domínio. Porque enquanto você não colocar algum domínio, quem vai mandar no nome é a OpenAI. E aí vai ser um nome meio esquisito. Agendado. Aqui são tarefas agendadas. Por exemplo, se você pedir para ele, quero que você me mande todo dia, 8h30 da manhã, um tour sobre as principais notícias de economia, de tecnologia. Ele vai fazer um tour, uma busca web e vai te trazer de maneira resumida ou de maneira completa, depende de como você agendar essa tarefa, para que ele faça. Você pode agendar quantas tarefas você quiser, inclusive tarefas para trabalhar no seu sistema interno. Tanto faz. Plugins, como eu disse para vocês, eu vou explicar de maneira mais detalhada ao longo do vídeo. Aqui abaixo, se você clicar no seu nome, você tem o uso restante, quanto você ainda pode utilizar da semana, no meu caso 79% eu posso utilizar até o dia 27 de julho, resetou hoje. Eu consigo fazer um upgrade para o Pro, porque o meu plano é o Plus, o Pro é mais caro, e uma redefinição disponível. Se eu vir aqui e colocar uma redefinição, ele vai mandar para mim o 100% e vai resetar aqui o meu uso. Configurações, aqui são configurações, se você quiser trabalhar em cima disso, fazer um tour por aqui, faça e descubra do que se trata, tem bastante coisa que você dá para fazer. Se você é um usuário avançado, é só vir aqui e fuçar, é tudo muito autoexplicativo. Se você não é, não esquente a cabeça com isso nesse momento. Voltamos aqui agora, vamos voltar para a nova tarefa. Encerrou aqui o nosso tour no aplicativo. Agora vamos explicar os principais elementos para que você saiba o que mudou e saiba como utilizar, como desfrutar dessas novas atualizações do ChatGPT. Vamos para o segundo, porque o primeiro já foi o tour. Segundo, o que mudou? Diferenças reais. ChatGPT versus o Work. Vamos entender agora um pouco mais de detalhe qual a diferença. Embora eu já tenha explicado, eu acho que ficou claro. Então vamos abrir aqui, vamos para o ChatGPT. ChatGPT versus Work. Chat versus Work. Você quer conversar, elaborar prompts, elaborar documentos, conteúdo, texto, chat. Peça para ele se você quer conversar. Você quer que ele analise um documento Word, que ele crie um documento para você, que ele leia um Excel, que ele construa um Excel? Work. Quero que, por exemplo, o meu Work crie um Excel para mim. Então, o que eu vou fazer? Selecione aqui o plugin de Excel. Ponto. Simples assim. Veja que ele já te sugere alguns modelos. Eu vou pedir um modelo, nenhum modelo. Eu não quero que ele utilize nenhum modelo. Eu vou falar simplesmente, crie um documento Excel fictício com dados financeiros de gastos de uma semana. Pequeno, só para fins didáticos, porém bonito, com gráfico. Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos lá. Ele criou agora o Excel fictício conforme a gente solicitou. Vamos abrir para ver como é que ficou. Aqui está, na própria prévia do navegador.
Veja que é um Excel bem bonitinho que ele criou bem bonitinho, ok? Bem legal. Vamos aqui agora mostrar no Finder, que significa ver aqui nos arquivos. O que eu vou fazer? Eu vou criar outro chat, vem aqui do lado, abrir tarefa lateral. Aqui nessa tarefa lateral, simplesmente vou pegar esse Excel que ele acabou de criar, vou colocar a mesma proficiência, o mesmo plugin de planilha e vou pedir para ele, faça uma breve análise dos principais gastos. E pronto. Dá uma olhada aqui interessante. Ele diz que vai examinar os lançamentos, resumo por categoria, tudo mais, sem alterar o arquivo, porque você não pediu para ele alterar, você pediu só uma análise. Então ele é esperto sim, ele não vai sair fazendo um monte de loucura no seu arquivo se você não permitir. Enquanto ele trabalha, uma coisa muito importante que eu não falei para vocês, deveria ter falado. Aqui, esse botão, você tem 3 opções. Solicitar aprovação, aprovar por mim, acesso completo. O que significa? Tanto o Work quanto o Codex, eles têm acesso ao seu computador, aos seus arquivos, e você tem que dar um nível de permissão para ele poder trabalhar no seu computador. Se cada alteração que ele for fazer em algum arquivo, em algo que pertence a você que esteja no seu computador, você coloca solicitar a aprovação. Ele sempre vai te perguntar antes de fazer. Se você quiser que ele aprove por você, isso significa que ele vai solicitar a aprovação apenas para ações detectadas como potencialmente inseguras, alteração de alguns arquivos mais críticos, ou acesso completo. Coloca aqui, ele faz tudo por você. Para esse vídeo eu estou usando full time, todo o tempo, acesso completo, para fins didáticos. Então, veja que ele já fez aqui a análise e disse que na semana os gastos totalizaram 497,45 e trouxe aqui os principais pontos. Alimentação foi a maior categoria e etc, etc. Então ele faz essa análise. O Work faz esse tipo de trabalho. Próximo, Work versus Codex. Quero que ele crie um sistema para mim. Você não vai pedir para o Work, você vai pedir para o Codex. Ponto final. Aqui é simples. O Work é tarefa de escritório, o Codex é programação. Criação dentro do ChatGPT versus criação tradicional. Qual é a diferença? Se você agora está trabalhando dentro do ChatGPT, você tem um único aplicativo, um único ecossistema para falar de conversa, tarefas de escritório e tarefas avançadas de programação. Isso é muito vantajoso, isso é eficiente, porém, eles se conversam entre eles. Veja o seguinte, a gente acabou de criar aqui uma tarefa no Work, criar planilha de gastos semanais. Está aqui, ele criou. Se eu for lá no ChatGPT Web, será que vai estar lá também? Será que ele está aqui? Aqui está. Não está. Por quê? Porque eu não selecionei para ele fazer na nuvem. Eu selecionei para ele fazer aqui no meu computador. Se eu colocar para ele fazer na nuvem, certamente sim, ele apareceria aqui. Então, essa é a diferença. Se você pede para fazer aqui na web, pouca vai ter a diferença em relação à entrega. Ele é tão capaz aqui quanto no seu aplicativo. Porém, no seu aplicativo agora você tem todo um ecossistema, funcionalmente falando, mais simples, mais fácil, mais integrado para você trabalhar. Beleza? Como eu disse, existem sobreposições. Onde existe sobreposição? Se você pedir para o Codex ler arquivos Excel, ler documentos Word, fazer para você esses documentos, ele vai fazer? Ele vai fazer. Então, por que eu peço para o Work? Por uma questão de eficiência. Você não está pedindo para um programador fazer tarefa de escritório para você. Você está falando para alguém que é especializado nisso fazer tarefa para você. Então, pode ser sim que você gaste menos tokens, menos energia, seja mais barato você focar na especialidade de cada uma das features. Work, tarefa de escritório, Codex, programação. Assim como se você pedir para o Work fazer para você um site, provavelmente ele vai construir para você, mas não é eficiente, não é bom que se faça. E o Work também conversa, assim como o Codex também conversa. Se você pedir para o Codex falar para você qual a capital do Brasil, ele vai responder para você, porque ele também é conversacional. Então, essas são as sobreposições, no entanto, saiba o que pedir para quem pedir. Qual ambiente faz mais sentido para cada tipo de tarefa, já expliquei para vocês. Então, esse foi o guia do segundo pilar, vamos para o terceiro, Fight. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo pedindo para fazer tarefas tanto no ChatGPT, no Codex e no Work. E vamos ver o que vai acontecer. Eu já vim aqui no ChatGPT e eu pedi para ele fazer alguns prompts para a gente poder comparar em tempo real. Então vamos lá. Eu vou primeiro pedir no ChatGPT normal o seguinte. Aqui está. Quero criar uma landing page para um evento chamado Movimento Próxima Geração. É um evento presencial sobre inteligência artificial, inovação, negócios e o papel do ser humano diante da transformação tecnológica. Esse evento aqui parece ser maravilhoso. Enfim, vou fazer esse pedido no ChatGPT, vou fazer o pedido no Work e vou fazer o pedido no Codex. Vamos ver o que vai acontecer. Vou colocar um modelo aqui mais fraco, 5.4, que eu não quero gastar muito com isso, e vou colocar instantâneo
em relação à inteligência. Não quero que ele raciocine muito. Vai no chat dessa forma. Vamos agora para o Work, copiei. Vou abrir aqui ao lado, veja que ele está trabalhando aqui, tá bom? Ó, tá vendo? A bolinha rodando aqui ao lado significa que ele está trabalhando. Então, vamos agora no Work, pedir a mesma coisa. Vou selecionar o modelo Lua, porque é o mais barato, e vou colocar um esforço leve. Bora. Veja que eu estou usando modelos fracos para fazer essa tarefa. Bora colocar para trabalhar. E no Codex eu também vou colocar. Vem aqui, Codex, nova tarefa do Codex e coloquei Lua leve, igualzinho no Work. Eu vou deixar isso rodando. Bom, aqui no chat GPT ele já me deu. Veja o que ele me deu. Texto. Então, Hero, primeira dobra, título principal, bloco de contexto. Bom, ele me deu saída textual. Vamos ver o Work. O Work, a partir do momento que eu pedi para ele, o que ele criou? Um documento. Veja que ele criou um documento para mim que é com as diretrizes da minha landing page. Ele ainda não criou um site, ele não criou nada. Então, abrir prévia simplesmente é isso daqui que eu estou mostrando para vocês, certo? Temos aqui a ideia da landing page em formato de documento, porque ele é um analista de escritório. Ponto. E o Codex? Ele já me criou um site. Dá uma olhada aqui, se eu abrir a prévia. Veja que ele já criou a landing page em formato de site. Por quê? Porque ele é um programador. Então ele já construiu o sistema. Ficou claro a diferença? O mesmo pedido para o conversacional, ele devolve texto. Para o analista de escritório, ele devolve um planejamento documentado. Para um programador, ele devolve o sistema. Claro e simples assim. Vamos para o quarto agora, que é plugins, integrações e conexões. Do que se trata? Bom, plugin, entenda o seguinte, pacote de proficiência, ponto. Vocês já ouviram falar sobre skills? Skills são habilidades específicas que você pode utilizar no seu Codex, no seu Cloud Code, no seu Antigravity, entre outras várias ferramentas, porque skill agora existe uma convenção onde esse modelo de habilidade consegue ler. O que é isso? É um documento com diretrizes, ponto. Basicamente é isso. Então você consegue criar uma skill, por exemplo, para, olha, toda vez que eu pedir para você falar sobre minhas finanças pessoais, eu quero que primeiro você vá na minha conta bancária, depois você vá para o meu saldo no Mercado Livre, depois você fale comigo. Que skill estranha, mas dá para você documentar isso e colocar essa diretriz no seu aplicativo do ChatGPT. E toda vez que você fizer um pedido de finanças, ele vai ver que tem uma skill sobre esse assunto, vai ler a diretriz e aí então ele vai te entregar o que você pediu. É uma diretriz, é uma ordem. Pensa que você tem um funcionário e você dá a mesma instrução para o seu funcionário. Toda vez que eu te falar de algum assunto, faça tal tarefa. E ele consegue fazer isso. E quando você quer ter várias skills e quer, por exemplo, transportar ou mandar para um amigo seu, você consegue criar um plugin. Um plugin, por exemplo, são várias skills relacionadas a tarefas financeiras. Você cria esse monte de skill e coloca dentro de um plugin. É um pacote de habilidade. E também você pode criar um plugin que faça, por exemplo, uma integração com o seu sistema próprio. Como assim, Rodrigo? Você cria de alguma forma dentro do seu Codex uma proficiência, uma tecnologia, bota o Codex para criar, por exemplo, para conseguir ler o seu sistema próprio, o seu sistema aí da sua empresa e critérios de autenticação, como que funciona, que tipo de coisa que ele pode e não pode fazer, você coloca todas essas habilidades, todas essas conexões dentro de um plugin. E pronto, você convencionou essa habilidade, esse pacote de habilidades e conexões dentro de um plugin. E você coloca esse plugin para rodar na empresa. Quer conectar com o meu sistema, com o nosso sistema aqui da empresa? Utilize o plugin XPTO. Isso é o que é um plugin, um pacote de proficiências que você pode carregar de um lado para o outro. E existem plugins prontos já. Por exemplo, esses plugins aqui relacionados. Veja, plugin para usar o computador, plugin do Chrome, apresentação, GitHub, Data Analytics, Spreadsheet, Notion e assim por diante. Dá também para você criar os seus plugins. Então tem coisa pra caramba. Qual a diferença de plugin para integração? Plugin é o pacote que pode ter proficiências lá dentro junto com conexões. Integrações é simplesmente a capacidade que o ChatGPT tem agora de integrar, por exemplo, com o seu Slack. Quero que você integre com o meu Slack e faça perguntas sobre o Slack. Isso é uma mera integração. Pode estar essa conexão dentro de um plugin? Pode. Às vezes é um pacote Slack, que além da integração tem algumas diretrizes ou coisas além da simples integração. Esses são plugins. E aqui você pode usar como, por exemplo, plugin de planilhas que a gente utilizou no exemplo dado aqui no começo desse vídeo. Então, tá claro o que são plugins, integrações e conexões. Existe plugin para o Google Drive para ver os seus documentos que lá estão na nuvem, Gmail, Calendar, GitHub, Slack, arquivos locais, sistemas externos, plugins especializados que são os que você pode criar aí personalizados para o seu negócio ou para a sua vida. Por exemplo, você pode criar uma tarefa agendada para todos os dias ele olhar para o seu Gmail com o
plugin do Gmail e pedir para resumir os seus e-mails, simplesmente pedindo. Então, se você abrir o seu chat GPT, isso é uma tarefa de programação, uma tarefa de escritório. Olha, ele tem que ler meus e-mails e fazer um resumo. Isso está com cara de analista, de ajudante de escritório. Então, vamos lá para o chat GPT, nova tarefa, Work, selecione aqui plugin. Aqui em plugin, você vai escolher o de visualização do seu Gmail. Tem? Browser, Google Drive? Não tem. Então, você abre aqui e vem mais plugins. Digita aqui Gmail. Olha, abriu. Você instala esse cara. Eu não vou instalar porque não vai mudar nada. Você instala esse cara. Aqui na tarefa você vai pedir: agende, por favor, para todos os dias 8h30 AM fazer um resumo sobre meus e-mails, somente os que estão na caixa de entrada. E mande para ele. Ele vai agendar e vai criar isso com o plugin aqui. Ponto. Acabou. Simples assim. Por isso que é muito importante você que está aí me ouvindo agora achar isso fantástico, porque não é possível que só eu tô achando isso fantástico. E mais fantástico que isso é você dar um like agora e se inscrever nesse canal, porque olha o tour que eu tô fazendo com você aqui, eu acho que eu mereço. Agora, e o mais importante, você tá vendo como é simples fazer tarefas avançadas? Espalhe a palavra da inteligência artificial com seus primos, amigos, pai, mãe, vovó. Existe um movimento muito grande de idosos usando a inteligência artificial, porque eles estão vendo como é simples. Então, dissemine essa informação. Próximo pilar, número 5, Sol, Terra e Lua. Agora sim vamos falar sobre os modelos que eu já falei para vocês. O que acontece é o seguinte: antes havia o GPT 5.4 Mini, que é o 5.4 pioradinho, mais eficiente, com um custo-benefício melhor. Agora, se você usava esse cara, passe a usar o GPT 5.6 Lua. Ele é mais capaz e um pouco mais caro, mas ainda assim ele é muito barato para as tarefas que você vai pedir simples aí do seu dia a dia. Pode pedir tranquilamente. Eu, para dar um exemplo para vocês, quase nunca uso, e eu sou um usuário assíduo de inteligência artificial e eu não consigo estourar. Ou seja, esse cara aqui é para realmente tarefas muito bobas, para você que gosta de economizar. Existia o 5.4. O 5.4 era um ótimo modelo. Assim como o 5.4 Mini, estamos em uma era onde todos os modelos são maravilhosos. O 5.4, ele era maravilhoso. Agora, no lugar dele, você pode utilizar o 5.6 Terra, que é o mediano. Ele é o mesmo preço com salto significativo de desempenho. Mesmo preço do 5.4. Rodrigo, como assim? Eles lançaram algo mais moderno, melhor e pelo mesmo preço do que já existia? Exato. Bem como o 5.5, que era o melhor que tinha, que a gente pode substituir agora pelo 5.6 Sol. Ele é mais caro, porém é o modelo de maior capacidade da nova geração. Atenção, mais caro que o Terra e com a Lua. O 5.5 e o 5.6 Sol tem o mesmo preço. Então, se você vai utilizar o 5.5, utilize o Sol. Simples assim. A OpenAI é maravilhosa. E assim como em todos os meus vídeos, eu falo aqui, se você está com o Cloud, com o Gemini, use feliz da vida, são todos ótimos. Não caia nessa ansiedade de utilizar a melhor ferramenta que você tem aí. Cloud Code é maravilhoso, o Cloud Coworking é maravilhoso. Utilize o que você tem na sua frente, porém os conceitos são extremamente semelhantes. Não se importe com isso. Se você dirige um Fiat Pulse, você também dirige um Volkswagen Polo. Ponto. E o último, pare de pensar só em prompts. Prompts é algo muito importante. Você tem que saber pensar em prompt. Adote essa prática que eu vou te falar aqui agora no uso seu diário de inteligência artificial. Toda vez que você for pedir alguma coisa para o seu chat GPT, seja o Work, Chat ou Codex, antes venha aqui no chat e peça para refinar o que você está para pedir. Por exemplo, quero construir uma planilha Excel para controlar meus gastos financeiros particulares. Então, o que você pode fazer? Peça aqui no chat GPT, expresse para o chat GPT o que você quer, a ideia que você quer, debata com ele, peça para ele debater, seja crítico comigo, chat GPT. E por fim, agora que você entendeu exatamente o que eu quero, me crie um prompt para eu pedir para o Work criar esse Excel para mim. Deixa o chat GPT criar o prompt para você. Ele é especialista nele mesmo, ele sabe como ele tem que pedir. Então, refinamento de prompt, utilize inteligência artificial para fazer. É simples assim e meio até óbvio depois que é dito. Como diz aquele título do livro, tudo é óbvio desde que se saiba a resposta.
Certo, Rodrigo? E além de prompt, você está focando em prompt, o que você está dizendo? Agora, aqui no ChatGPT, você tem a possibilidade de ter packs. Assim como tem plugin, você pode ter um pack de configuração. Como assim, Rodrigo? Se você pedir para o ChatGPT, isso daí poucos estão se falando na internet. Eu tenho um vídeo que ensina você a transformar um projeto seu do Codex, ao invés de ser somente um programador, ele vai passar a ser o seu diretor tecnológico. Você muda o comportamento dele inteiro. Como? Você consegue simplesmente vir aqui, escolher projeto, novo projeto, começar do zero, teste, projeto teste, e você pode pedir para ele, nesse projeto, instale um pack completo de skills, memórias, habilidades, etc. Tudo que precisar transformar o comportamento seu nesse projeto de um programador especialista para meu diretor da empresa. Pode criar arquivos de diretrizes à vontade. Não quero me preocupar com nada técnico. Entenda aqui nesse projeto que eu sou leigo e manda para ele para você ver. Ele vai criar vários arquivos de diretrizes que ele mesmo vai servir disso, vai se alimentar disso toda vez que você pedir uma nova tarefa para ele. Ele vai lá ler e falar, ele é leigo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser mais proativo. Olha, pode ser que ele me peça alguma bobagem, então eu vou ter que travar ele, eu vou ter que parar ele. Você consegue pedir packs agora para o projeto se comportar de maneira diferente para você. E você está falando no projeto, ou seja, isso não vai refletir globalmente. Se você criar um outro projeto e pedir para ele se comportar de uma maneira totalmente diferente, não vão se conversar as diretrizes dos projetos, a não ser que você crie diretrizes globais. Aí você peça globalmente para ele. Senão, do projeto. Isso muda totalmente o jogo. Rodrigo, mas como que eu vou chegar nisso? Bata papo com o ChatGPT. Converse com esse carinha aqui antes. Converse. Vá, inclusive, aqui na versão web, utilize o modo conversacional avançado. Ele vai te ajudar a chegar exatamente onde você quer, ok? Esse foi o tour completo aqui no ChatGPT. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha colaborado bastante aí com seus negócios. Comenta, se inscreve, dá like e peça aí pra mim que tipo de assunto você quer que eu fale, que vai ser um prazer imenso tocar nesse assunto para vocês, tá bom? Forte abraço!